Boa tarde, irmãos da querida Escola Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez no grupo de trabalho Irmãos de Célia Lúcius, que acontece às terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas. Como preparação para a nossa oração, vou ler o hino Appassionata, muitas vezes cantado pelo coral Virgílio de Paula no templo da nossa escola. Os versos desse hino foram tirados do Evangelho por Hilda Mussa Tavares e a adaptação da sonata de Beethoven é de Alcídia Pérez Pia. Appassionata. Crede em Deus e crede em mim. Não se turbe o vosso coração. Dou-vos paz, consolação. Vós sabeis que do meu Pai eu vim. Santo, o Senhor é santo, é nosso Pai celestial. Glória para sempre. Amém. Amai todos sua lei, e tereis a luz e a alegria. Com amor vereis um dia, face a face, o nosso grande Rei. Vamos orar. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre Salvador. Agradecemos, Senhor, a bênção da amada Escola Jesus Cristo em nossa vida, onde todas as orientações que recebemos são pautadas no seu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, na vigilância de nossos sentimentos e pensamentos, para que o nosso foco seja sempre a sua verdade, a sua justiça e o seu amor. Que possamos vivenciar a verdadeira fé, tal como fez Célia Lúcius, porque entendemos que só por meio dela podemos manter nosso coração em paz, sem se perturbar. Em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos início ao estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, no mês de junho, estamos no mês de junho, e esse mês é um mês muito especial para todos nós que nos reunimos nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras aqui no ambiente virtual da Escola Jesus Cristo para estudarmos mensagens de nossos amigos e benfeitores espirituais. Junho é especial porque é o mês dedicado àquela que dá nome e ampara esse nosso trabalho, a nossa querida benfeitora Célia Lúcius, personagem central do romance 50 anos depois de Emanuel, psicografado por Chico Xavier. Foi o professor Clóvis Tavares que no ano de 1941 iniciou no meio espírita, ou melhor, na nossa Escola Jesus Cristo, a recordação de detalhes da vida dessa heroína espiritual. O professor Clóvis, ele estava pesquisando a vida de santos católicos em várias livrarias do Rio de Janeiro, quando ele fez uma interessante descoberta. Conta Flávio, no livro Célia Lúcius, Santa Marina, que o professor Clóvis, observando o título de um pequeno opúsculo espanhol, cujo título era Santa Marinha, ele o abriu curioso e quase que de imediato percebeu que se tratava da história de Célia Lúcius. Imaginemos a alegria que envolveu o coração do professor Clóvis, pois o livro, 50 anos depois, havia sido publicado um ano antes desse acontecimento. Nessa biografia encontrada, havia o dia consagrado a Santa Marinha, quer dizer, a nossa Célia, pela população católica italiana, especialmente lá em Veneza, onde estão os seus restos mortais. E esse dia
de celebração era o dia 18 de junho. Assim, naquele mesmo ano, no dia 18 de junho, o professor Clóvis fez em sua pregação uma singela homenagem a Célia, recordando os fatos da sua vida. E logo depois, no dia 25 de junho do mesmo ano, outra emocionante e grata surpresa envolveria o coração do professor Clóvis. Chico Xavier psicografou uma mensagem de Néio Lúcius, avô de Célia, relatando que estivera presente naquela noite de consoladoras lembranças. Assim, meus irmãos, desde então, anualmente, no mês de junho, as palestras e os estudos desenvolvidos na nossa escola visam recordar exemplos, não apenas da querida Célia Lúcius, mas também de Néio Lúcius, de Nestório, de Lésio Munácio e tantos outros personagens do romance 50 anos depois. Por isso, meus irmãos, no estudo dessa tarde, eu farei algumas referências à querida Célia Lúcius. E como coincidências não existem, vocês perceberão como que a mensagem que foi nos dada para o estudo dessa tarde é muito apropriada para a sua história. A mensagem é: como não me perturbarei? E se encontra no livro No Roteiro do Evangelho, que traz mensagem do Espírito Otília, psicografado por Vera Lúcio. É uma reflexão também muito oportuna, tendo em vista o momento em que estamos vivendo devido à pandemia do Covid-19. Muitos momentos de dores, de sofrimento, de angústia, que não é apenas de cada um em particular, mas que está alcançando e alcançou o mundo inteiro. E como não nos perturbarmos, meus irmãos, diante dessa situação de tribulação? Muitos estão vivendo na própria carne essas aflições. Outros sofrem por queridos familiares, queridos amigos. E ainda existem aqueles que, mesmo que essas tribulações não tenham chegado a si próprios, são pessoas que sofrem por empatia, por aqueles que eles nem conhecem. Então é um momento muito propício para refletirmos sobre essa mensagem. Então vamos ler a mensagem. Como não me perturbarei? Ela traz como epígrafe um versículo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: para que nenhum de vós seja perturbado nessas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso somos destinados. Então Otília começa: como não me perturbarei se a dúvida preside minhas meditações e se de incertezas é o clima em que respiro? Meus irmãos, todos nós temos um mecanismo biológico que toda vez que nos sentimos em perigo, ele é acionado. É o nosso sistema simpático, que nos coloca no estado de luta e fuga. E esse parágrafo mostra que a pessoa em estado de perturbação, de estresse, não consegue pensar direito, porque a resposta que o sistema dá ao corpo é o de fugir, e não de ficar pensando, e não de ficar analisando. Por isso que Otília fala que o clima que respira é um clima de incerteza, e é o estado que muitas pessoas estão vivendo no dia de hoje, devido ao perigo constante do vírus. É um estado que está ficando crônico. Então, muitos de nós, às vezes, têm até deficiência, dificuldade em pensar.
né? Porque não tem esse período de recuperação. Entra nesse estado de alerta e não sai dele. E Otília continua. Para quem não plantou uma árvore amiga, a canícula é hora de infernal provação. Para quem não construiu com mãos laboriosas abrigos sólidos alicerçados, a tempestade parecerá via de destruição imediata. Para quem não guardou em seu celeiro o justo e necessário em tempo de fartura, a seca será o veículo impiedoso de fome e miséria. Aqui nesse parágrafo, ela utiliza metáforas, para listar algumas tribulações que podem causar perturbação em alguém. Ela fala da árvore amiga, né? De quem não planta uma árvore na época da canícula, quer dizer, na época do calor intenso, aquela hora vai ser uma hora infernal para a pessoa, né? A pessoa que não constrói abrigo de alicerces sólidos, e aqui nos remete à parábola, né, da casa construída sobre a rocha. Quem não constrói um abrigo sobre alicerce sólido, a tempestade vem e desmancha tudo. Do celeiro, quem na época da fartura não guarda o necessário no celeiro, na época da seca passa fome, passa miséria. Então, essas e tantas outras tribulações são naturais de acontecerem na nossa vida. O mundo em que vivemos é um mundo de expiação e provas. Então, uma coisa que nós temos que ter consciência é de que as tribulações, elas fazem parte da nossa vida. E Otília, inclusive, escolheu como epígrafe da mensagem aquele versículo da carta aos Tessalonicenses, né? Ela escolheu apropriadamente um versículo da carta aos Tessalonicenses. Por quê? Porque o apóstolo Paulo a escreveu após um momento em que se sentia muito tribulado, pois estava em Corinto e se sentindo incapaz de atender a todos os chamados, a todas as demandas de dúvida que surgiam das outras igrejas que ele havia fundado. Então ele estava muito angustiado antes de escrever a carta e antes de Jesus aparecer para ele e dar a ideia de escrever a carta. Por isso ele fala, né? Aí depois ele vai ter a noção e vai escrever: para que nenhum de vós seja perturbado nessas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso somos destinados. Quer dizer, as tribulações fazem parte da nossa vida. Então, Emmanuel conta no livro Paulo Estevão que o apóstolo Paulo, diante dessas tribulações, ele chorou. Nossa benfeitora espiritual que estamos, vamos tentar recordá-la aqui nessa tarde, Célia Lúcius, nossa benfeitora também teve momentos de muitas tribulações. E como disse anteriormente, é um costume da nossa escola relembrarmos a sua história. Assim sendo, eu gostaria de recordá-la, mesmo que de forma resumida, para entendermos a conduta de Célia diante das tribulações. Porque mesmo a gente entendendo que as tribulações são naturais da nossa vida, elas vão acontecer, a nossa conduta diante das tribulações, essa tem que ser diferenciada. Então, recordamos a história de Célia Lúcius com esse foco de como ela estava diante, como ela passou, por tantas tribulações. Então, vamos à história. Célia Lúcius era filha de Ovídio Lúcius e Alba Lucinha e tinha uma irmã chamada Elvídia.
Sua família morava no Oriente, mas fazia parte da nobreza romana. Um belo dia, em que passeava de barco com a sua família, se desequilibrou e caiu nas águas de um lago que era muito lodoso. E assim ela não teve forças para retornar à superfície e ela já estava, se afogando, morrendo ali, submersa nas águas. Até que um escravo que conduzia o barco, chamado Ciro, a resgatou, conquistando a gratidão de toda a família de Célia. Tanto é que o seu pai lhe concedeu a liberdade. Então Ciro, a partir daquele momento, não era mais escravo da família Lúcio. A partir de então, Célia passou a palestrar diariamente com Ciro e ele lhe falou de Jesus. Foi Ciro que apresentou Jesus a Célia, explicando várias passagens das Escrituras cristãs. Contudo, um servo do seu pai, observando essas conversas que aconteciam diariamente, contou a Elvídio, pai de Célia, de forma muito maliciosa sobre esses encontros. Seu pai, então, o expulsou da propriedade, banindo Ciro para sempre daquela região. A partir de então, começou em seu coração os momentos de angústia, de melancolia e de tristeza. Passando tempo já morando em Roma, até o seu avô foi chamado para interceder por ela. Mas, como conta Flávio no livro, a conversa entre ambos paradoxalmente ocorreu o inverso do efeito esperado. Célia que cristianizou o avô. Até que um dia ela foi levada a uma reunião de cristãos e qual foi a surpresa de Célia? Quem estava nessa reunião era Ciro, a sua alma gêmea. Estava também Nestório, um ex-escravo da família que havia se tornado seu professor, mas que nem mesmo ela, como aluna, sabia que ele também era cristão, porque Nestório tinha muito respeito às tradições religiosas da família de Célia. E a alegria foi ainda maior, pois nesse encontro Célia ficou sabendo que Ciro era filho de Nestório e que haviam sido separados há muito tempo. Mas o mesmo servo delator de Ciro também estava nessa reunião e mais uma vez denunciou Ciro, como também denunciou Nestório ao pai de Célia. E mais uma vez, nossa querida benfeitora viveu momentos de tribulações pela prisão e pelo martírio dos dois. Quem negasse o Cristo se salvaria, mas Nestório e Ciro não negaram e foram condenados. Mas antes de morrer, Ciro prometeu retornar à terra para encontrar-se com ela ainda naquela vida. Com a morte de Ciro, a vida de Célia resumiu-se às leituras e orações, até que uma calúnia irrompeu em sua casa. No dia em que seu pai retornava de uma longa viagem, uma serva enviada por uma mulher que queria o mal da sua família, colocou uma criança recém-nascida na cama de sua mãe, que dormia à base de soníferos, para simular uma infidelidade da sua mãe ao seu pai. Célia, vendo aquela cena e percebendo que seu pai já estava chegando, pegou a criança no colo, dizendo que aquela criança era dela. Encontrando aquela situação, o seu pai a expulsou de casa. A expulsou de casa sem apelação e ainda amaldiçoando-a. Mais uma vez a tribulação em sua vida. Foram longos caminhos percorridos, sozinha, com a criança em seu colo.
mais de 200 quilômetros até chegar a Alexandria. Mas por informação espiritual, ela sabia que o seu avô a acompanhava. Célia encontrou um grande benfeitor em seu caminho, chamado Lésio Munácio. Como o bebê havia morrido, Lésio lhe propôs usar as vestes do seu filho e apresentar-se no mosteiro onde ela poderia ficar protegida dos perigos da sociedade impiedosa daquela época. Só que mais uma vez a tribulação veio ao seu encontro. Vivendo nesse mosteiro, ela foi acusada de ser o pai de uma criança. Para não ser expulsa totalmente desse mosteiro, lhe foi dada a chance de habitar com a criança em um casebre humilde, nos fundos do mosteiro, no qual criou um horto, o Horto de Célia, onde acolhia com a sua palavra amiga e mansa os mais necessitados. Era um consolo espiritual diferenciado. Os anos se passaram, até que seu pai ficou sabendo de toda a verdade, de toda a trama que tinha sido feito para incriminar a sua esposa e da inocência de Célia. E foi em busca do perdão da filha, mas não a encontrando nenhuma notícia, seu pai ficou inconsolado. Até que um grande amigo lhe falou de um consolo que um certo irmão Marinho dava aos corações angustiados. E então, Elvídio Lúcio resolveu ir ao encontro desse irmão Marinho. É o reencontro do pai com a filha. E esse reencontro de Célia e seu pai é belíssimo, meus irmãos. Tempos depois, em um outro encontro, Célia, já doente, bem fraquinha, revela ao pai toda a verdade e o perdoa. Mais tarde, com a sua morte, todos no mosteiro ficaram sabendo da sua verdadeira identidade e puderam reconhecer aquela grande alma. Que história abençoada, meus irmãos! Abençoada e esclarecedora, pois nos mostra a importância da encarnação para que nós possamos reajustar e aprimorar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Pelo exemplo de Célia Lúcius, pelo exemplo do apóstolo Paulo, pelos versículos de João transformados em hino, vemos, meus irmãos, que os momentos de tribulações é um fato na vida de qualquer pessoa aqui na Terra, inclusive dos mais santos. O que é extremamente importante de entendermos é que as tribulações virão, mas não devemos cultivar as perturbações. As tribulações virão, mas não devemos cultivar as perturbações. As tribulações são naturais de acontecer. Emmanuel nos diz que cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Mas Jesus nos aconselha: não se turbe o vosso coração. Não deixemos o nosso coração se turbar. Ele tem que se manter lúcido, calmo, para que a maneira de passarmos pela tribulação seja a melhor maneira, seja mais equilibrada e a que mais contribuirá para a nossa evolução. Em seus estudos, o psiquiatra Viktor Frankl, ele concluiu que o mais importante não são as situações que acontecem na vida de uma pessoa, mas o como passar por essas situações, as atitudes que se toma diante das situações, essas é que fazem a diferença.
E Jesus nos mostra esse como, essa maneira de passar pelas tribulações. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. É assim, meus irmãos, uma pequena frase com um grande e importante ensinamento para a construção de uma vida com propósito. Foi esse exemplo dado por Célia Lúcius e é muito importante estarmos lembrando dela, porque o professor Clóvis dizia: é na vida dos heróis da fé que encontramos as lições vivas do Evangelho. E são muitos para serem imitadas, não só lidas e comentadas. Então é nesses heróis que devemos buscar inspiração para realizar, não apenas ler e comentar. Um dia, em diálogo com seu avôzinho, já desencarnado, Célia perguntou: como devo agir? Dai-me uma orientação adequada para que eu possa cumprir irrepreensivelmente todos os meus deveres. E Néio Lúcius a orientou: filha, a orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Luta com energia, com fé e esperança para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Se algum dia a dúvida vier a perturbar o teu coração, pergunta a ti mesma o que faria o Mestre em teu lugar. Então, meus irmãos, a vida de Célia Lúcius é um exemplo para nós de quem viveu tribulações imensas, mas que pela fé em Jesus Cristo não deixou o seu coração se perturbar. Ela vivenciou o que Otília continua escrevendo em sua mensagem. Então vamos retornar à mensagem. Otília continua dizendo assim: aquele, porém, que guarda o coração, a sabedoria, a paz e a confiança e emprega suas forças físicas e mentais em esforço construtivo a cada hora, a cada dia, saberá manter-se sereno e firme, conhecendo que a hora da canícula surgirá imperturbável, que a tempestade visitará algum dia e que a seca comparecerá talvez ao cenário de sua vida bucólica, mas que a cada uma dessas instrutoras ele poderá tranquilamente atender, amparando em seu esforço sincero por bem aprender-lhe as lições. Que é como diz o professor Pietro Baldi no livro A Lei de Deus: tudo que é maceração é um meio de salvação. As tribulações, como diz Otília, são nossas instrutoras. São nossas instrutoras quando mantemos o nosso coração tranquilos em Deus. Então a maceração é uma salvação. O sofrimento é um meio de nos salvar, mas quando nos mantemos nosso coração tranquilos em Deus. E uma grande aliada nossa é a prece, é a meditação. Da mesma forma que eu falei no início, do nosso estudo, que o nosso organismo, tem um sistema simpático, que é como se fosse um aplicativo de sobrevivência que nos prepara para a fuga do perigo. Deus, na sua misericórdia, Ele também nos favorece um aplicativo de segurança, de regulação, que é o sistema parasimpático, que para com o simpático, com o estresse, que nos traz calma, que nos traz paz.
E os neurocientistas já estão provando que esse sistema, ele pode ser acionado pela prece, que esse sistema pode ser acionado pela meditação, pela oração. E era assim que Célia fazia, para não deixar o seu coração se turbar. Ela acionava esse sistema parasimpático por meio da oração. Célia vivia em constante oração. Lembro mais uma frase do professor Clovis que diz: a tempestade é lá fora. A tempestade é lá fora. As tribulações têm que ficar fora, não podem atingir o nosso coração. E Otília termina a mensagem continuando com as metáforas. Planta, pois, em tua mente árvores de conhecimentos elevados, constrói em teu coração abrigos de equilíbrio sentimental, armazena em teu espírito o pão e a água que as lições evangélicas oferecem, para que a dúvida e a desconfiança, que hoje ou amanhã certamente surgirão, te encontre imperturbável na compreensão mais elevada. E é isso, meus irmãos. Célia Lúcius é um exemplo de quem plantou a árvore de conhecimentos elevados, que construiu abrigos seguros em seu coração, de quem armazenou em seu coração as lições evangélicas. Notem, plantar, construir, armazenar são ações, atitudes que nos colocam em movimento para Jesus. Então, que possamos aceitar no percurso de nossa caminhada as tribulações, tendo em mente a frase de Jesus para Jairo: não temas, não temas, crê somente. Vou repetir, não temas, crê somente. Foi essa a orientação seguida pela nossa benfeitora Célia. E para encerrar, deixo o convite para que todos os irmãos possam cultivar no coração a leitura no mês de junho do romance 50 anos depois. É um convite que é feito de coração, por um coração que não fica um ano, né? Já não consegue também ficar um ano sem ler o romance 50 anos depois. Na Igreja Católica, a Santa Marina, ela é invocada pelos fiéis como poderosa intercessora diante de Jesus nos casos de maiores provações, nos casos de doença, nos casos de calúnia. Então, quem é da Igreja Católica invoca a Santa Marina por isso, né? Para consolar seus corações nesses momentos de provações, de doenças e de calúnias. E nós, espíritas, né? Nós espíritas, nós temos a palavra de Emmanuel, que na carta ao leitor, que é como se fosse uma apresentação do livro 50 anos depois, Emmanuel escreve que quem lê esse livro obtém de Célia a promessa de uma bênção. Então, Emmanuel escreve isso. Quem lê o livro 50 anos depois obtém de Célia a promessa de uma bênção. Quer dizer, é um livro de bênção, assim como é o Apocalipse do evangelista João. E Flávio afirma que são livros de bênçãos porque resultam numa mudança psíquica ao leitor. Quem o lê só sente essa mudança psíquica. Não se trata de uma alteração de uma emoção, Flávio escreve, né? Não é só ficar emocionado ali na hora com a história, mas é de uma força poderosa que é capaz de alterar
as nossas predisposições de caráter. Olhem, meus irmãos, é uma força poderosa que é capaz de alterar as nossas predisposições de caráter. E continua Flávio, mas ler não é adquirir méritos, mas ter acesso a créditos especiais, os quais serão por nós mesmos administrados, por nós mesmos geridos para o nosso proveito ou não. Então depende de nós também, ao ler o livro, fazer essa mudança. Essa é a parte que nos é confiada, a qual depende exclusivamente do exercício do nosso livre-arbítrio. Por isso está em nossas mãos. E dessa forma, meus irmãos, passar por todas as tribulações, principalmente essa que estamos vivendo há mais de um ano, mas sem deixar nosso coração se perturbar. Tribulações sim, mas não se turbe o nosso coração. Não deixar o nosso coração se turbar. E por isso devemos seguir o exemplo de Célia Lúcio, crer em Deus e crer em Jesus. Como oração final, eu vou ler partes do hino a Célia Lúcio, escrito pelo professor Clóvis Tavares. Essa será a nossa oração final. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Salvador, Célia Lúcio, amada benfeitora da Escola Jesus Cristo, nós aqui ainda estamos nesse mundo, escola abnegada e abençoada, aprendendo o amor e a verdade, esperando os fulgores da alvorada. Auxilia-nos, pois, tu que venceste, dá-nos do teu espírito de luz as forças do amor, do sacrifício, nas estradas de dor da nossa cruz. Espalha sobre nós o eflúvio e a luz de tua alma formada de humildade. Ensina-nos a viver como viveste, na renúncia, na fé, na caridade. Teus passos, tuas lágrimas de dor, tua palavra de pureza ungida, teu perdão, teu amor iluminado, são marcos de luz de nossa vida. Divina mensageira de Jesus, tu que amaste, que sofreste tanto, pede a Deus que nos ouça, Célia Lúcio, que nos dê força e nos enxugue o pranto. Que assim seja. Senhor, em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.